A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional. Olá, amigos da Hora do Agronegócio aqui na Rede Jovem Pan. E hoje eu recebo aqui um assunto que é o assunto que está na moda da moda. Não se fala mais agricultura 4.0. Estamos falando agora do mundo 5.0 e do mundo aqui que envolve o 5G. E nós vamos conversar com o Tiago Fontes. Ele é o diretor de marketing estratégico da Huawei, uma grande corporação hoje mundial nesse campo das conexões moderníssimas. Tiago, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Boa tarde, Tejon. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer enorme estar aqui e falar um pouco mais, da tecnologia, como que ela pode também beneficiar, o agronegócio aqui no Brasil. Tiago, antes da gente entrar direto no ponto do agro, que é o nosso foco, um pouquinho sobre a Huawei, a companhia, a posição dela no Brasil, por favor. Claro. Bom, para aqueles que não conhecem, a Huawei, ela é líder, de mercado em produtos e infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação e também de dispositivos inteligentes. Há 2 anos, nosso presidente veio com um tema muito interessante de missão e visão, que era levar o digital para todas as pessoas, casas e organizações, para um mundo cada vez mais inteligente e conectado. Hoje, a nossa empresa no mundo, ela conta com mais de 194 mil colaboradores. Nós estamos ocupando hoje a posição 49 da Global 500. Estamos presentes em mais de 170 países e regiões e fomos também considerados a empresa número 5 no mundo inteiro em termos de inovação, justamente devido aos investimentos que a Huawei faz em pesquisa e desenvolvimento, que nos últimos 10 anos passaram mais de 90 bilhões de dólares. E também somos considerados aí a empresa número 6 em questão de ser a empresa mais inovadora aí do mundo. Muito bem. Esse é um pouco do background da Huawei. É um grande credencial. Tiago, nos explica um pouquinho assim, a diferença quando falamos de agricultura 4.0 para esse mundo 5G. Qual é a diferença do 4G para o 5G, para a gente entender, os leigos aqui? Legal, Então, para a gente entender, o 5G, o G é da geração da internet móvel. Então, começou lá com 1G, veio para o 2G, 3G e o 4G. E agora, estamos aí numa iminência da entrada para o 5G, que é a 5ª geração, uma tecnologia totalmente disruptiva para as redes móveis. E um dos principais efeitos de comparação entre o 4G e o 5G, primeiro, que a gente pode destacar é a questão da velocidade, que é uma velocidade extremamente rápida. Ela chega a mais ou menos 25 vezes o que é dentro da rede do 4G. Para dar um exemplo, se a gente for assistir um filme ou baixar um vídeo de 8 GB, é capaz de levar apenas 3 segundos. Uma outra característica é justamente porque o 5G, por ele ser essa nova geração, ele é mais rápida em termos de resposta, Então, ela tem uma menor latência. Por exemplo, se você estrala o dedo, a capacidade de ouvir é exatamente imediata. Ela tem uma latência de mais ou menos quase 50 vezes menor do que a rede 4G. Isso ajuda muito, por exemplo, a indústria, a questão de gamers, que estão trabalhando, que estão funcionando cada vez mais online. Então, quando você dá um comando no joystick, rapidamente você tem a resposta dentro do servidor. E também, porque ela é uma rede que pode receber mais dispositivos conectados. A capacidade dela é quase 10 vezes maior do que a capacidade do 4G por quilômetro quadrado. Isso a gente facilita muito, Estamos caminhando aí por uma
enxurrada de dispositivos a serem conectados na internet, que chamamos de IoT. Então, essa rede provavelmente vai ajudar todos os segmentos da indústria. Sem dúvida. Tiago, ou seja, é evidente, não viveremos sem isto no novo agro, que é um agro, não importa o tamanho de produtor, não importa, micro, médio, pequeno, grande, ele vai precisar ter esses dados em velocidade instantânea, porque antigamente, Tiago, você espera passar uma safra para corrigir os erros. Agora não, vai ter que corrigir em velocidade. Então, o que vocês já estão fazendo voltado ao mundo do agro, por favor? Olha, recentemente, né, junto uma parceria muito legal com o governo de Goiás, com o pessoal do SEAGRE, o pessoal da FAPEG lá da região do estado de Goiás, nós fizemos uma prova de conceito. E nessa prova de conceito, ela visava principalmente mostrar que a tecnologia e o agronegócio, se caminharem juntos, ela pode ser mais eficaz, ela pode ser mais inteligente e, principalmente, né, ela pode ser mais rápida. Dentro dessa prova de conceito que nós fizemos, nós apresentamos 2 casos de uso. Um deles voltado, né, para agricultura de precisão, onde você, através de drones, faz a detecção de ervas, detecção e classificação de ervas daninhas, e um outro que é através de um pequeno veículo, né, de pequeno porte, um veículo autônomo de pequeno porte, foi possível cuidar das tarefas do dia a dia. Hoje nós sabemos que, por exemplo, agricultura de precisão, você precisa saber como que a sua lavoura está contaminada para fazer o uso correto de herbicidas. E através da agricultura de precisão é possível você salvar esses custos, identificar apenas dentro de todo o talhão aonde você tem aquela afetação de pragas. E o veículo autônomo, né, ele ajuda por si que esses grandes tratores, esses maquinários, eles são capazes de se deslocarem de um ponto A para um ponto B, mas sempre precisa de uma pessoa lá dentro para se locomover, isso fazendo com que a tarefa se torne um pouco mais ineficaz. Toda a parte de navegação e inteligência do pequeno veículo foi levada para a nuvem. E junto com a inteligência artificial foi possível justamente que esse veículo de pequeno porte pudesse andar em todo o talhão de maneira automática. Imagina isso, né? Os tratores andando de maneira automática e contínua dentro de um talhão. Ia ser magnífico. Ou seja, isso permite que o produtor rural diminua consideravelmente a sua submissão aos fatores incontroláveis, né? Ele passa a ter uma autonomia gigantesca de decisão em altíssima velocidade. Esse experimento, essa experiência que vocês estão tendo em Goiás, é lá naquela região de Rio Verde, não? Isso, é lá na região de Rio Verde, foi gentilmente cedida pelo fazendeiro, o senhor Cairo Arantes, uma pessoa completamente lindíssima, maravilhosa, uma pessoa com... Ele possui 3 produções, né? Ele é produtor de soja, ele também é produtor de leite e também é produtor de milho. Então ele cedeu a terra dele justamente para nós fazermos essa prova de conceito junto com a Claro também. A Claro foi um dos grandes engajadores aí nosso, que nos ajudou a levar a cobertura do 5G de maneira experimental para que nós possamos realizar essa prova de conceito lá em Rio Verde. Então agora você vai me explicar essa coisa que a gente anda preocupadíssimo, o acesso a isso, né? Você falou agora da união com uma companhia de telecomunicação, no caso, a Claro você mencionou, não é? E poderiam ser outras, mas enfim, é necessário esse casamento, Tiago, vamos imaginar que nós estamos falando de regiões aí na Caatinga, Amazônia, regiões um pouco mais distantes, como que nós poderemos permitir ao Brasil como um todo, 5 milhões de propriedades, terem acesso a isso? Como será esta engenhoca aí? Como é a montagem disso, Tiago, por favor?
Legal, Tejão, sua pergunta é muito interessante, porque seria importante nós separarmos as responsabilidades de cada uma das indústrias. A Huawei, ela é uma fornecedora de equipamentos, ela não tem licença sobre o espectro, né? Então, todo o espectro, né, que é essa frequência que está no ar, onde nós temos hoje o 4G, onde tem o 3G, né, até onde tem as TVs aí analógicas e digitais, né, algumas digitais e poucas aí analógicas, elas são licenciadas e cada operadora que compra essa frequência. Então, o governo brasileiro ele está fazendo até todo um relatório, né, toda uma pesquisa de maneira a fazer o leilão onde possa todos participarem, não apenas as operadoras, mas também as provedoras de internet. E isso você junta dois tipos de rede, que é a questão da rede pública, que é uma rede oferecida por essas grandes operadoras, né? Todas elas são os nossos clientes, nós temos muito orgulho, estamos há 23 anos aqui no Brasil, né, fornecendo equipamentos e suportando eles a levar as tecnologias para todos aqui no Brasil. E também, né, as pequenas provedoras de internet, que já são mais estratégicas dentro do âmbito rural, pois elas é quem fornece a grande maioria da internet e conectividade para esse ambiente. Então, depois de ter esse relatório, essas regras, né, do 5G, provavelmente essas operadoras vão ver quais são as suas concessões e como que elas podem montar modelos de negócios que sejam interessantes, não apenas para o agro, né, mas também para toda a população brasileira que carece bastante de conectividade. Tiago, pelo que eu entendi, então, é possível montar em qualquer ponto do país uma operação. Se houver uma união desses, eu diria assim, desse agri-telecom, se houver uma reunião dessas indústrias, você pode resolver problemas de conexão, de acesso a 5G em qualquer ponto do país, é isso? Ou entendi errado? O 5G, né, por ele ser uma tecnologia disruptiva, Tejon, né, inclusive até é importante ressaltar isso, é importante que você leva a transmissão. A transmissão é por onde esse caminho vai, por onde essa informação vai passar. Não adianta nada, ela não brota da terra, né? Então, você precisa lá de um equipamento de infraestrutura, uma torre, para você colocar toda a questão do acesso. E a Huawei hoje, ela não é apenas a líder do 5G, mas também ela é líder em tecnologias de transmissão. Ela tem hoje, por exemplo, o melhor microwave do mundo. E esse microwave, ele consegue fazer a transmissão em até 5 km de distância. Então, é possível, sim, levar, né, a conexão de uma maneira inteligente, uma maneira muito interessante para todos. Tem que ter as torres, não é? Tem que ter as torres, sim, porque você precisa de um lugar onde você coloca uma antena e essa antena faz com que o sinal pegue um raio, uma circunferência de cobertura para essas pessoas. Hoje existem algumas alianças, alguns grupos de trabalhos que estão trabalhando justamente para poder levar um tipo de conexão, né? Existem conexões um pouco mais pequenas, né, que levam velocidades até 1 mega, como por exemplo o 5G, né, que pode chegar a velocidades até 1 giga, que aí seriam informações muito mais disruptivas do que as informações de pequenos dispositivos. Interessante. Uma última pergunta aqui do nosso tempo. As cooperativas, vocês têm feito relacionamento, porque eu estou imaginando que as cooperativas poderiam organizar grupos, né? Porque já estou pensando aqui, precisa ter antenas, obviamente, isso tem que ser colocado lá, isso não se faz de graça, não sei qual é o modelo de negócio. Mas o cooperativismo brasileiro é um setor que tem conversado com vocês nesse sentido? Tem sim, a gente tem se aproximado de algumas cooperativas e justamente para apresentar que é possível montar um modelo de negócio sustentável para que os fazendeiros possam receber a conectividade de uma maneira em que seja compartilhada. E que esse modelo de negócio também seja sustentável para quem oferece o serviço da conectividade, a operadora ou até mesmo as
provedoras de internet, porque além da conectividade, não basta apenas você levar uma internet de 5 GB, você precisa ter uma aplicação, você precisa entender como que essa aplicação e qual que é a demanda que ela precisa ter. Então, existem hoje alguns contatos, né, alguns relacionamentos sendo estreitados pela Huawei, justamente para que a gente possa montar esses novos modelos e fazer com que todos possam se beneficiar, não apenas da tecnologia, né, para que a nossa agricultura continue sendo, né, a agricultura pioneira e uma das melhores do mundo, né? E nós não iremos à frente sem isso. Tiago, quanto tempo você acha que levaremos para dizer, olha, estamos em grande parte do país com 5G, com conexão no estado da arte? Qual é a tua visão de time, de tempo para isso? Muito boa a sua pergunta. Essa também é uma pergunta muito excelente. Todos me perguntam qual que é o time, né? Qual que é o go-to-market do 5G. Hoje, como nós temos parceria com todas as operadoras, grande maioria da nossa rede já está pré-programada. Assim que tiver o leilão, cada operadora vai ter o seu espectro, é questão apenas de fazer uma atualização de software para que algumas regiões já possam estar funcionando com o 5G em cima da banda C, né? Porque existem dois tipos, há até uma certa confusão de marketing e brand com relação ao 5G, porque o 5G da banda C é esse que vai oferecer essas conexões de até 1 GB. Hoje o que as operadoras estão fazendo é uma agregação de bandas, porque o 5G não é uma frequência, o 5G ele é uma tecnologia, e a tecnologia já está presente nas operadoras aqui no Brasil, né? Os nossos clientes já contam, né, com os equipamentos da Huawei preparados já para ativar o 5G em cima do C-band. E eles fizeram uma ideia muito interessante, que foi juntar a agregação de bandas do 4G para dar uma experiência como se fosse o 5G, o chamado DSS. Então, hoje no Brasil, né, em algumas cidades, se qualquer pessoa pode ir numa loja das operadoras e comprar um terminal 5G e com certeza vai estar funcionando. Não é 5G com a C-band, né, que oferece as velocidades muito altas, mas é uma experiência muito parecida e muito similar. Legal, Tiago. Então, você me corrija se eu estiver errado, nós estamos organizando para outubro deste ano, é o 6º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E nós estávamos falando lá da agricultura 4.0. Se falar agricultura 5.0, não estamos errados, está certo? Não estão errados, não estão errados. A agricultura 4.0, eu acho que ela já foi disruptiva com a imensidão de tecnologias que entraram no campo. Hoje é possível ver drones, é possível ver tratores autônomos, só que a gente não vê eles fim a fim. E aí eu acredito que essa tecnologia 5.0, né, essa indústria da agricultura 5.0 vai se casar muito bem com o 5G. Né? Justamente o 5G, a nuvem e a inteligência artificial vão fazer essa agricultura 5.0 ser cada vez mais eficiente e disruptiva. Muito legal, Tiago. Mande notícias para a gente dessa experiência lá de Rio Verde, Goiás. Importante a gente acompanhar. E você falou uma coisa agora há pouco, você falou assim, depende do leilão. Leilão depende de quem? De governo? Estou falando em time, né? Você falou, depende do leilão. E de quem depende esse leilão, Tiago? O leilão é algo que, né, o governo ele precisa estabelecer o regulamento para não criar, né, nenhum problema. Hoje, as frequências que serão licenciadas para o 5G são frequências que estão sendo usadas em algumas empresas de radiodifusão que usam antena parabólica. Então, tem uma questão técnica que precisa ser resolvida, mas eu acredito que isso vai ser resolvido muito rapidamente pelo nosso governo. Eu tenho certeza absoluta que a Huawei vai ajudar muito o Brasil a crescer, né, como cresceu nos últimos 23 anos. Né? Se lembrarmos, há uns 20 anos atrás, o telefone ele era algo extremamente difícil, né? Era até considerado um bem assim, de capital para todas as famílias. Hoje é algo muito comum que você pode ir em qualquer loja, comprar um aparelho, um SIM card, já conectar, já sair falando, né?
Verdade, Tiago. E nós temos também que, nos próximos 10 anos, dobrar o agro de tamanho, porque será fundamental para o PIB do Brasil. O que nos trouxe até aqui, genial, mas na próxima década tem que dobrar de tamanho e só vai dobrar com inovação, obviamente inteligência comercial, mas tem que ter muita inovação. E meu caro Tiago Fontes, diretor de marketing estratégico da Huawei, muito obrigado por nos atender e desejo a você muita sorte aí. Muito obrigado. Tejão, muito obrigado. Uma boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores e ouvintes. A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional.